a semana que vem será marcada pelo julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a suposta trama golpista. E nós temos um convidado para discutir esse assunto. O nosso entrevistado é o advogado especialista em direito penal, Ivan Araújo. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela gentileza por estar aqui conosco. Bem-vindo, boa noite. Olá, Tiago, é um prazer estar aqui com vocês e com a audiência da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, doutor, primeiro de uma forma didática, né? Nós temos um julgamento que começa na terça-feira, que pode se arrastar para quarta-feira, e é uma análise didaticamente, para explicar para os nossos espectadores se as denúncias serão aceitas ou não. É isso, se os envolvidos viram réus ou não viram. De que forma é possível explicar isso para a nossa audiência para tentar traduzir um pouco, porque o holofote vai estar com o Supremo na terça-feira e possivelmente na quarta-feira, doutor? É verdade, Tiago. Vou colocar de maneira bem simples. Na sessão que ocorrerá, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, apresentará a descrição dos fatos e na sequência, opinará pelo recebimento da denúncia ou pela rejeição da denúncia. Esse recebimento da denúncia ou rejeição, ela não precisa ser em relação a todos os acusados, em relação a todos os denunciados, e também não precisa ser em relação a todos os fatos. Porque para receber a denúncia em relação a cada acusado, a cada denunciado, haverá necessidade também de cada ministro, em seu voto, ele esclareça quais são os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva para poder receber aquela denúncia. Então, pode ser que, em relação aos vários fatos, alguns não restem, não existem em relação a alguns deles esses indícios e essa materialidade, portanto, haja uma rejeição parcial da denúncia. É muito bom observar, como foi feito também pelo Dr. Túlio, que o golpe de Estado ou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito são tipos penais. E como tipo penal, ela é uma moldura muito rígida. A pessoa só pode responder por um determinado crime se a conduta se enquadrar perfeitamente nesse tipo penal. E esse tipo penal, ele prevê o emprego de violência ou grave ameaça. E essa violência, ela tem que ser demonstrada, tem que haver prova dessa violência. E entre os leigos é muito comum uma confusão entre o que é um ato executório, que caracteriza efetivamente a prática delitiva, seja de um crime consumado ou de um crime tentado, apesar desses crimes mencionados serem crimes de atentado, no sentido de que a própria tentativa configura já um crime consumado. Apesar disto, esses tipos penais, com essas observações de exigência dessa violência ou grave ameaça, e aí aquela confusão que eu havia mencionado, entre um ato preparatório e um ato executório. Só o ato executório é que configura o crime passível de punição. O ato preparatório não. E aí eu faço uma comparação simples, por exemplo, com homicídio. Comprar uma faca, afiá-la, se dirigir ao local onde está a vítima, localizar a vítima. Esses atos todos são atos preparatórios e impuníveis em relação ao crime de homicídio previsto no Código Penal. É a mesma coisa em relação aos tipos penais que estão mencionados na denúncia. Portanto, as pessoas terem pensado sobre realizar qualquer ato que seja, mas se ela não realizar um ato de execução, se não empregou a violência ou a grave ameaça, qualquer descrição que não se amolde a isto não poderá levar à punição pelos crimes de golpe de Estado ou até abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Por isso, eu acho que vai haver muito cuidado por parte dos ministros, e espera-se, evidentemente, como disse também o doutor Túlio, que não exista ali um posicionamento político, mas um posicionamento jurídico, exatamente para apaziguar os ânimos da nossa
comunidade, coletividade toda, para que não tenha essa discussão de lado, mas aplicação da lei, aplicação da regra. Então, eu entendo que os ministros deverão tomar muito cuidado para poder identificar o que é ato de execução, o que é realmente um emprego de violência, o que significa violência ou grave ameaça, porque se essa descrição não aparecer, isso certamente vai fragilizar esse ato do recebimento da denúncia. Perfeito. Doutor Ivan, vou passar então a palavra para o professor Túlio, que faz a próxima pergunta, o questionamento, mais um debate, né? Estamos com 2 advogados aqui na Jovem Pan. Doutor Túlio. Doutor Ivan, muito boas as suas explicações. Eu acho que o telespectador precisa entender alguns termos jurídicos para que ele possa refletir sobre o que está acontecendo e o que irá acontecer no Supremo Tribunal Federal. Essa explicação entre a tentativa e a execução, ela é fundamental, isso vai ser a tônica desse julgamento. Agora, e também a tipicidade, né, do ato. Lembrando que a tipicidade no direito penal ela é estrita, ou seja, ela não admite uma interpretação elástica, uma interpretação qualquer de um tribunal, e isso é em prol da democracia, porque não é possível que alguém seja condenado, seja julgado, sem que haja uma lei anterior que defina a conduta proibida daquela pessoa. Muito bem, mas para além desses aspectos, doutor, existe também uma preocupação com o devido processo legal, né? Nesse caso, porque o Supremo Tribunal Federal aqui é primeira e última instância, né, de um julgamento que envolve uma pluralidade de réus. Muito embora a denúncia possa receber em relação a alguns e não em relação a outros, me parece que o número aí será realmente excessivo. E nessa situação, nessa hipótese, como que deveria ser o andamento sereno, respeitador do devido processo legal em relação a essa ação penal? Qual é o prognóstico? É possível que esse processo seja finalizado até a eleição do ano que vem ou não? É isso que o telespectador fica em dúvida. E eu queria ouvir o senhor a respeito desse tema do devido processo legal. Muito bem. Eu penso que se a análise for técnica e não houver atropelo da legislação, não há como se resolver isso da noite para o dia. Porque agora, se houver o recebimento da denúncia, são vários réus. Assim que vem ocorrer o recebimento da denúncia, os réus serão citados, se tornarão réus, né, com o recebimento da denúncia. Eles serão citados, ou seja, eles tomarão conhecimento formal da existência do processo. E será aberto ali o prazo para a defesa deles, né? Na primeira instância nós chamamos de resposta à acusação, mas nesse primeiro momento ele vai apresentar o rol de testemunhas. Ele pode apresentar o rol de testemunhas de 8 testemunhas para cada fato. Cada réu pode apresentar um rol de 8 testemunhas para cada fato. Além do rol de testemunhas, ele também deverá apresentar quais são as diligências que são necessárias, quais são as perícias, as provas que devam ser produzidas durante a instrução. Então, certamente, aí a partir desse instante, será feita uma análise e será marcada uma audiência para as oitivas dessas testemunhas. Primeiro serão ouvidas testemunhas de acusação e, por último, as de defesa. Então, se nós temos vários fatos típicos, além dos vários fatos típicos, os vários crimes imputados aos agentes, além disso, vários réus, então, para cada fato, cada réu, podendo arrolar 8 testemunhas, então nós teremos uma quantidade importante de testemunhas que serão ouvidas. E, efetivamente, isso não dá para ser feito da noite para o dia, e as perguntas, né, nessas audiências, ouvidas testemunhas de acusação, primeiro pergunta a acusação, depois a defesa, e pode haver um rol extenso de perguntas para cada testemunha. Então, essa instrução efetivamente será longa só para ouvir as testemunhas. E aí nós também teremos essas provas. Os réus poderão requerer perícias, requerer determinadas diligências, se deferidas,
também deverão ser realizadas. E depois disto, depois de ouvidas testemunhas, e aí eu até faço uma colocação importante, porque o regimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao dispositivo que eu vou mencionar, ele é de 1985, e ele conflita com a redação dada pelo Código de Processo Penal hoje, porque de acordo com a legislação anterior, recebida a denúncia, era citado o réu e seria marcado um interrogatório. E ocorreria o interrogatório para depois a oitiva das testemunhas. E hoje esse sistema foi modificado. Hoje, primeiro ocorre a oitiva das testemunhas, depois da defesa, da resposta à acusação, ocorre a oitiva das testemunhas, e depois da oitiva das testemunhas é que ocorre o interrogatório do réu. Porque o interrogatório do réu é um ato de defesa. Sendo um ato de defesa, ele tem o direito de ter visto todas as provas produzidas para poder se manifestar em relação a elas, para poder se opor em relação a alguma, para poder negar posição em relação a outras. Enfim, é um ato de defesa. Então, esse dispositivo do regimento interno, que conflita com o Supremo, com o Código de Processo Penal, já foi até objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive pelo ministro Lewandowski, que já se manifestou que o interrogatório hoje ocorre no final e não mais no início, como ocorria antigamente. Então, nós teremos as oitivas das testemunhas de acusação e defesa, depois do interrogatório dos réus. E depois do interrogatório, é aberto prazo para que as partes possam se manifestar sobre novas diligências, novas historias, novas perícias sobre os fatos que foram apurados durante a instrução, não sobre fatos anteriores. É porque durante a instrução podem ter surgido novas informações, por um depoimento de uma testemunha, em relação ao documento que foi apresentado, enfim, podem surgir novas informações e aí as partes, de novo, poderão requerer diligências, requerer perícias. Isso, só depois disto é que será aberto um prazo para que a acusação faça suas alegações finais e a defesa suas alegações finais. Então, esse procedimento, como eu mencionei, no dia a dia, a tramitação na justiça é lenta, exatamente por conta da quantidade de réus, quantidade de testemunhas e todas essas perícias e historias que ocorrerão. Então, é muito difícil dizer que isso vai ocorrer agora, imediatamente, só se houver um atropelo de toda a legislação processual penal e também do próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Doutor Ivan Araújo, advogado especialista em direito penal, nos explicou sobre o julgamento que começa na terça-feira. Muito obrigado, viu, doutor, pela atenção, pela gentileza. Voltaremos sempre a nos falar aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana. Muito obrigado, doutor Túlio, muito obrigado. A audiência da Jovem Pan, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite.